Nós começamos agora a ouvir os ex-prefeitos de Porto Alegre, ex-prefeito José Fortunati, eleito lá em 2012. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Na verdade, eu começo minha gestão em 2010. Isso. Reeleito em 2012. Então, eu tenho 7 anos de mandato. É sobre esses 7 anos que eu devo prestar contas. Isso. Bom aí, dia. O senhor era vice, assumiu. Exato, e aí quando o Fogaça renunciou para concorrer ao governo do estado no início de 2010. Acabo administrando a cidade por 3 anos como prefeito. Concorro, então, à reeleição, considerada a reeleição, e mais 4 anos no segundo mandato. Minha pergunta é, sobre esses 7 anos, qual foi o seu investimento, a sua preocupação, o que o senhor trabalhou em prevenção para que uma enchente como essa não atingisse, claro, a gente não teve esses volumes de chuva durante o seu mandato, durante o seu período, mas para que a cidade estivesse protegida de eventos como esse? Bom, a primeira coisa a lembrar é que talvez eu tenha sido durante muitos anos um dos poucos agentes públicos a defender o Muro da Mauá. Eu me lembro perfeitamente que na condição de prefeito, mesmo como vice-prefeito, eu defendia de forma ardorosa o Muro da Mauá e era uma voz um pouco isolada, porque havia na cidade um grande movimento pela derrubada do Muro da Mauá, porque esteticamente ele prejudicava a cidade. Então eu ia na contramaré exatamente porque quando assumi como vice-prefeito em 1997, na gestão do Raul Ponte, eu fui convencido pelos técnicos do DEP, do Departamento de Esgotos Pluviais, e do IPH, de que o sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre era imprescindível e de que o muro fazia parte exatamente deste contexto. Então, desde 97, a minha opinião sempre foi muito forte a favor do muro e do sistema de contenção contra cheias. Pois bem, vou responder a tua questão. Em 2010, 2011, nós fizemos uma profunda reforma de todas as comportas do Muro da Mauá. Mudamos material, aperfeiçoamos o sistema, colocamos o acionamento hidráulico, deixou de ser manual para ser o acionamento hidráulico. Gastamos, na época, R$1.786.000. Eu peguei, inclusive, o dado concreto. Hoje, obviamente, um valor muito superior a 2 milhões. Para quê? Para exatamente reformar todas as comportas. Ao longo dos 7 anos? Não, 2010, 2011. Tá. Eu vou adiante. Em 2012, nós fizemos uma manutenção de todo o sistema de proteção contra cheias, o que inclui os diques, o muro e as comportas, e as bombas, e a casa de bombas. Gastamos naquele ano, 2012, R$2.300.000, ou seja, o DEP, Departamento de Esgotos Pluviais, porque eu vi uma notícia esses dias, porque a última vez que foi feita a manutenção do dique foi no governo Tarso Genro. Não. O governador era o Tarso, mas quem faz a manutenção do sistema é a prefeitura. Era a prefeitura através do DEP, Departamento de Esgotos Pluviais. Então, em 2012, nós investimos R$2.300.000, casas de bombas, o dique como um todo, ele precisava de pequenos reparos, e o muro que estava muito tranquilo. Já em 2015, nós investimos em 6 geradores nas principais casas de bombas, especialmente começando pelo Sarandi, que é uma área muito vulnerável, porque o sistema de proteção contra cheias, ele começa exatamente na freeway. As pessoas muitas vezes nem sabem, mas a freeway... A freeway é um dique. É um dique, exatamente. Como a Avenida Beira-Rio, é um dique. Então, o sistema de proteção contra cheias começa na freeway, se alonga, passa pelo Muro do Mauá e segue em direção à Zona Sul pela Avenida Beira-Rio, que na época o prefeito Colares acabou transformando em avenida, era simplesmente um dique. Bom, nós instalamos 6 geradores, porque até aquele momento nós não tínhamos geradores nas casas de bombas. E nós sabemos que, infelizmente, falta luz quando? Exatamente nas tempestades, quando o vento é mais forte, quando mais se necessita da casa de bomba, falta luz. E, consequentemente, faltando luz, a casa de bomba para e o alagamento acaba acontecendo. Então, nós acabamos em 2015 investindo em 6 casas de bombas. Um outro projeto importante, este para mim era a menina dos olhos. Nós trabalhamos de 2012 a 2016 no chamado maior projeto de drenagem urbana que Porto Alegre teria, o chamado Drenapoa. O que era o Drenapoa? O Drenapoa era um projeto em parceria com o governo federal, do PAC Prevenção, famoso PAC Prevenção do Ministério das Cidades,
onde nós fomos buscar 237 milhões de reais da época, exatamente para investir o quê? Reforma das casas de bombas, de todas as casas de bombas, colocação de geradores em todas as casas de bombas. Faríamos uma grande intervenção, que aliás está acontecendo agora, da bacia hidrográfica Arroio Areia, que permite, obviamente, evitar a enchente em 14 bairros de Porto Alegre, com bacias de contenção, com um novo sistema de dutos e assim por diante. Mas a bacia hidrográfica Arroio Moinho, que beneficia 5 bairros, também com bacias de contenção. Que são bacias de contenção? Aliás, está muito na moda agora a gente falar em cidade esponja. O pessoal fala em cidade... Pois bem, o Drenapoa, tanto no Arroio Areia quanto no Arroio Moinho, tinha exatamente o princípio da cidade esponja, ou seja, eram bolsões, piscinões, como algumas pessoas chamavam, exatamente para suavizar a chegada da água até determinados locais. E com isso nós conseguiríamos sustar, com toda certeza, uma boa parcela da água que chegava em Porto Alegre. Esse projeto, é importante que se diga, foi todo ele desenvolvido pelos técnicos do DEP, Departamento de Esgotos Pluviais. Na época o secretário era o Tarso Belter, mas quem coordenou foi a engenheira Daniela Benfica, que é dos quadros do DEP. Por que eu falo isso? Porque o DEP cumpriu ao longo do meu mandato um papel fundamental. Mas esses contratos, eles, em que pé o senhor deixou? Eles já estavam assinados, o dinheiro estava garantido, porque a informação que o seu sucessor deu quando assumiu foi de que existia essa demanda, existia um acordo com o governo federal, mas que os projetos não estavam prontos e não tinha contratos assinados. Não, tinha contrato, obviamente, tinham etapas a serem seguidas. Tanto é verdade que algumas etapas foram seguidas, que a bacia hidrográfica Arroio Areia está sendo feita. Sim, ela não parou desde então, né? Exatamente, não parou. Só que o que parou foi o restante. Todo o restante do projeto, ou seja, mais dos 237 milhões, mais de 150 milhões foram perdidos. Por quê? Porque não se deu sequência. E por que não se deu sequência, Rosana? É importante que o ouvinte entenda isso. Exatamente porque se extinguiu o DEP simplesmente foi assumido pelo DEMAI e se perdeu. Os técnicos, a própria coordenadora Daniela Benfica foi escanteada, acabou indo fazer doutorado em Portugal, porque estava completamente escanteado, ou seja, houve de uma forma ou proposital ou não, o esvaziamento de uma função que era fundamental pelo DEP, e a absorção do DEP pelo DEMAI não respondeu isso de forma imediata. Isso fez com que o projeto se perdesse. Então, isto acabou fazendo com que não houvesse, e não adianta essa história, a gente diminui o número de secretarias, etc. Nós temos que ter órgãos, como o exemplo do DEP, que era um órgão específico, 230 profissionais voltados para isso, nós temos que ter órgãos específicos, capacitados, qualificados para desenvolver determinadas atividades. Não era histórico do DEMAI cuidar exatamente desta área. Não que os técnicos do DEMAI não sejam bons. Aliás, eu me orgulho muito de ter sido prefeito de Porto Alegre e ter contado com o DEMAI, que é modelo para o país. E defendo o DEMAI público exatamente por isso, porque nos dá uma qualidade de água extremamente importante. Só que depois se perdeu. Uma discussão que está acontecendo agora é sobre quem vai ficar com a responsabilidade, dado o que aconteceu nos municípios, sobre o sistema de proteção. O Estado, o governador Eduardo Leite, já sinalizou que gostaria de assumir com as mudanças devidas. O governo federal manifestou que acha que o Estado tem que assumir também, junto com as prefeituras. Como é que o senhor acha que tem que ser daqui para frente? Eu acho que tem que ser, na verdade, repartida a responsabilidade. Nós começamos a fazer isso. Eu quero falar de um projeto extremamente importante, que aliás a Rosane destacou alguns dias atrás, que foi o Plano de Estratégia de Resiliência. Porque isso faz parte. Quando a gente pensa no sistema de proteção contra cheias, quando a gente pensa nas enchentes da cidade, eu quero lembrar que de 2013 a 2016, nós nos credenciamos e fomos selecionados pela Fundação Rockefeller para elaborar um plano de resiliência na cidade. O que é um plano de resiliência? Exatamente isso. Não só prever obras físicas, mas também ações junto à comunidade, preparando a cidade exatamente para as catástrofes, para as enchentes. E fizemos isso durante 4 anos. Começamos em 2013, 14, 15 e 16.
que aliás depois foi transformado em lei e não foi levado adiante. Trabalhamos com universidades, trabalhamos com a sociedade civil, trabalhamos com as lideranças comunitárias do orçamento participativo nas 17 regiões, preparando a cidade exatamente para a resiliência. Infelizmente, se perdeu, eram 25 metas, 60 iniciativas, assim por diante. Bom, com isso eu quero responder de forma muito clara. Eu acho que esta relação com o sistema de proteção contra cheias, em primeiro lugar, tem que ter aporte de recursos do governo federal. É impossível que as cidades, Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, vou citar essas 3 cidades que têm sistema de proteção contra cheias, consigam hoje viabilizar não somente a manutenção, mas uma reestruturação do seu sistema necessário com os recursos que possuem. Por que é importante isto? O sistema de proteção contra cheias, Porto Alegre e Canoas, e depois São Leopoldo, que foi feito em uma terceira fase, ela foi pensada de acordo com as regras, com os parâmetros da enchente de 1941. Então a altura dos diques, lá em Canoas, isso ficou muito visível. A altura do dique, ela levava em consideração 30 centímetros a mais do que a enchente de 1941. O que aconteceu de fato em 2024? A chuva se elevou muito mais, eu estava lá em cima do dique quando a água começou a ultrapassar o dique. Nós estávamos lá com o prefeito Jairo Jorge, com técnicos, colocando sacos de areia, e a água foi ultrapassando. Então não dá mais para pensar no sistema de proteção contra cheias em Canoas, e vou falar de Canoas, que é onde eu estou nesse momento, simplesmente com o dique da mesma altura. Ele terá que ser refeito, terá que ter uma altura maior. Para quê? Porque o parâmetro agora passa a ser a enchente de 2024. Obviamente, uma obra desta envergadura, já que o dique, tanto em Porto Alegre quanto em Canoas e São Leopoldo, tem que ser pensado conjuntamente, porque nós temos aí, obviamente, a bacia do Rio dos Sinos, que vem em São Leopoldo, Canoas, chega em Porto Alegre, aqui na Lagoa, na nossa lagoa, no Lago Guaíba, melhor dizendo. Ele tem que ser pensado de forma conjunta para quê? Para que tenhamos um único projeto com recursos muito fortes, muito pesados, para que esta revitalização, renovação, requalificação dos diques aconteça. Então o governo federal obrigatoriamente tem que estar nessa parada, até porque é o governo federal que tem recursos. Não esqueçamos que 55% de todo o bolo tributário que o país possui, que é arrecadado no Brasil, está com o governo federal. Apenas 18% ficam com 5.750 municípios. Ou seja, o município não tem condições, especialmente, vamos pegar Canoas. Sim. 50% do território completamente alagado. São 145 mil pessoas que foram afetadas de forma direta, tiveram que abandonar suas casas. Então não tem como a cidade imaginar que a cidade tenha recursos para fazer novos investimentos no sentido de qualificar o sistema de proteção contra cheias. Tá bem. O conceito é de cidade protegida, mas para protegermos para o futuro, novas obras terão que ser feitas.